we shall sing on that view, oh God. The melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. E à procura na mata, e vi aquele maço jogado lá, e tornei a olhar, dizia, o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Continuei a andar pela mata, e o Espírito Santo disse, vire-se e pegue-o. I reached down and picked it up, a thinking man's filter, a smoking man's taste. I thought, American firm here selling death under disguisement to their own American citizens. A thinking man's filter, and a smoking man's taste. Abaixei-me e peguei. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Pensei, uma empresa americana aqui vendendo morte disfarçada a seus próprios cidadãos americanos. O filtro do homem que pensa? Vocês... E o gosto do homem que fuma? I was at the World Fair with Yul Brynner and them up there when he's giving all that test. Now they put one cigarette and draw across the marble and took wiped up the nicotine and put it on a rat's back, a white rat. In 7 days, just so full of cancer, he couldn't walk. Estive na Feira Mundial com Yul Brynner e aqueles lá quando estava fazendo todo aquele teste. E como colocou um cigarro e tragou-a através de um mármore e pegou-a, raspou a nicotina e a colocou nas costas de um rato branco. E em 7 dias ele estava tão cheio de câncer que não conseguia andar. And they said, they say a filter. Said it's a gimmick. Sells more cigarettes. It takes so much nicotine to satisfy that devil. That's right. And when you take a filter cigarette, it takes about 4 cigarettes to take the place of one. It's a gimmick to sell you more cigarettes. E disseram, sabem, falam de filtro. Disseram, é um truque, vende mais cigarros. Requer-se um tanto de nicotina para satisfazer aquele diabo. Isso mesmo. E quando fuma um cigarro com filtro, requer-se uns 4 para fazer as vezes de 1. É um truque para vender mais cigarros. You cannot have smoke unless you got tar, and tar, you got cancer. See how it is? And the blind Americans looking for a rabbit to come out of a hat somewhere, they fall for it. Não se pode ter fumaça sem alcatrão, e com alcatrão se tem câncer. Está vendo como é?
E os americanos cegos, esperando que um coelho saia da cartola em algum lugar, caem nessa. You can't have it. It's death. I don't care which way you go. It's death any way you go. A thinking man's filter. A thinking man wouldn't smoke at all. That's right. If he's got any thoughts at all. Você não pode usar, é morte. Não importa como, é morte de qualquer forma. O filtro do homem que pensa. Um homem que pensa não fumaria de modo algum. Isso mesmo, por menos que pensasse. Well, I thought that just can apply to the churches. I think, has God got a filter? Yes, and every church has got a filter. That's right. They filter the ones that comes in. And they let a lot of death in, too. Bem, achei que podia aplicar isso às igrejas, vocês estão vendo? Pensei, Deus tem um filtro? Sim, e cada igreja tem um filtro. Isso mesmo, elas filtram os que entram e também deixam entrar um bocado de morte. How could you ever draw a denomination through God's filter? How could you do it? How could you draw a bob-haired woman through that filter? Tell me? Como você poderia fazer passar uma denominação pelo filtro de Deus? Como você poderia fazê-lo? Como poderia fazer passar uma mulher de cabelo curto por esse filtro? Diga-me. How could you ever draw a woman that wears slacks through there? When it's an abomination for her to put on a garment pertains to a man. See, God's filter would catch her out there. It wouldn't let her come in. But the church has got their own filters. Como você poderia fazer passar uma mulher que usa calça comprida por ali quando lhe é uma abominação usar roupa de homem? Veja, o filtro de Deus a pegaria ali, não a deixaria entrar, mas a igreja tem seus próprios filtros. So I say that there is a thinking man's filter, that's God's Word. And it suits a holy man's taste. That's right, a holy man. Not a church man, but a holy man's taste. Because it's pure holiness, unadulterated Word of God. There is a thinking man's filter. And church member, I advise you to use that one. Assim, digo que há um filtro do homem que pensa, que é a palavra de Deus, e satisfaz o gosto do homem santo. Isso mesmo, um homem santo. Não um homem de igreja, mas o gosto de um homem santo. Porque é pura santidade a inadulterada palavra de Deus. Há um filtro do homem que pensa. E membro da igreja, eu o aconselho a usar esse. Because it brings in the world, and one lump of it is death. One lump leavens, or one little leaven leavens the whole lump. Whosoever shall take one word out of this, or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Porque admite o mundo, e a massa dele é morte. Uma massa leveda, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte, será tirada do livro da vida. At the Garden of Eden, what caused death and all this sorrow, ever heartache, every little dying baby, every rattle in the throat, every ambulance screaming, every hospital, every graveyard, was because Eve doubted one word. Amen. Not all of it, it just perverted it. No Jardim do Éden, o que causou morte, toda esta tristeza, toda mágoa, todo bebezinho moribundo, todo estertor na garganta, toda ambulância tocando a sirene, todo o hospital, todo o cemitério, foi porque Eva duvidou de uma palavra, não dela toda. Só a perverteu. Now, God said, man, there he was to keep every word of God. Now, that's the first of the Bible. Agora, Deus disse lá que o homem devia guardar toda a palavra de Deus. Agora, isso foi no começo da Bíblia. In the middle of the Bible, Jesus come, and he said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Not just part of them, everyone. No meio da Bíblia, Jesus veio e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não apenas parte delas, cada uma. In the last of the Bible, Revelation 22, Jesus give the testimony of himself, the revelation of the Bible is Jesus Christ, and he said, whosoever shall take one word out of here, or add one word to it, his part will be taken from the book of life. No final da Bíblia, Apocalipse 22, Jesus dá testemunho de si mesmo.
A revelação da Bíblia é Jesus Cristo. E ele disse: qualquer que tirar uma palavra daqui ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. You go through that thinking man's filter, you'll have a holy man's taste when you come out of there. Right? You'll have a saintly taste. Agora, se passar por esse filtro do homem que pensa, quando sair daí, você terá o gosto de um homem santo. Isso, terá um gosto santo. Sister, you that wear those clothes, think of it. You say, I'm virtuous to my husband. I'm virtuous to my boyfriend. I'm a virtuous girl. But what about that sinner that looked at you? Irmã, você que usa essas roupas, pense nisso. Você diz, sou virtuosa ao meu marido. Sou virtuosa ao meu namorado. Sou uma moça virtuosa. Mas, e quanto àquele pecador que olhou para você? When he answers for adultery, who did it? Be guilty. It's written in the word, so it's, see, be a thinking woman. Quando ele responder por adultério, quem o cometeu? Veja, você será culpada. Vejo isto escrito na palavra. Assim está vendo? Seja uma mulher que pensa. Be a thinking man. Say, well, what if it does happen to be that way? He said so, and one word can't fail. Seja uma que pensa. Você pode dizer, talvez, bem, e se realmente for assim? Ele disse isso e nenhuma palavra pode falhar. Está vendo? The great man told me not long ago, called me into his room. Said, I'm going to lay hands on you, Brother Branham. You're ruining your ministry. Preaching such things. I said, any ministry that the Word of God will ruin ought to be ruined. See? Um homem de projeção me disse, não faz muito tempo, chamou-me ao seu quarto, disse, vou impor-lhe as mãos, irmão Branham. O irmão está arruinando o seu ministério, pregando tais coisas. Eu disse, qualquer ministério que a palavra de Deus arruinar deve ser arruinado. Estão vendo? He said, I'll lay hands on you. He said, you sent to pray for the sick. I said, do you believe those things, brother? He said, no, but it's not our business. I said, whose business is it then? Amen. Well, he said, that's the pastor's business. I look at the congregation. Amen. That's right. You see? Ele disse, vou impor-lhe as mãos. Disse, o irmão foi enviado a orar pelos enfermos. Eu disse, o irmão crê nessas coisas? Ele disse, não, mas não é nossa função. Eu disse, é a função de quem, então? Estão vendo? Bem, ele disse, é a função do pastor. Eu disse, olhe para a congregação. Isso mesmo. Estão vendo? Every year I pass through preaching these things, and I think surely they get it next year, come back is more than ever. It goes to show that many are called, but few are chosen. Cada ano eu passo pregando essas coisas e penso, certamente que entendem. Volto no ano seguinte e é mais do que nunca. Estão vendo? Isso mesmo. Mostra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. The leadership is the Holy Spirit, friend. It leads you and guides you into all truth when He, the Holy Ghost, has come. Now, think of that. Take the thinking man's filter. That's the Bible. Not your creed, not your church. You'll be lost. Take the thinking man's filter. A liderança é o Santo Espírito, amigo. Ele o conduz e guia em toda a verdade quando vier aquele Espírito Santo. Agora, pense nisso. Use o filtro do homem que pensa, que é a Bíblia. Não seu credo, não sua igreja. Você estará perdido. Use o filtro do homem que pensa. That's where that boy didn't think. He took the church filter. He became popular, a great man. But in hell he lifted up his eyes, being in torment. Foi onde aquele rapaz não pensou. Ele usou o filtro da igreja. Ele se tornou popular, um grande homem, mas no inferno ergueu os olhos estando em tormento. Now you take the thinking man's filter, Jesus Christ, the Word, and you'll desire a holy person's taste because it'll satisfy that. If you got the Holy Spirit in you, this satisfies it. If the Holy Spirit isn't there, you say, oh, well, I don't think that means any difference. Look what you've done right there, same thing Eve done. You're right back in the same place. Agora, use o filtro do homem que pensa, Jesus Cristo, a palavra, e você desejará o gosto de uma pessoa santa. Porque Ele o satisfará. Se tem o Espírito Santo em você, Ele o satisfaz. Se o Espírito Santo não está aí, você diz, bem, não acho que faça diferença. Olha o que você fez aí, a mesma coisa que Eva fez. Você está de volta ao mesmo lugar. Now, let's go a little farther. Now let's leave that man there that didn't use the thinking man's filter.
he refused to accept the leadership of Jesus Christ to eternal life. Agora vamos um pouco mais adiante. Agora vamos deixar aquele homem lá que não usou o filtro do homem que pensa. Ele se recusou a aceitar a liderança de Jesus Cristo para a vida eterna. Now let us take another rich young businessman, a ruler, with the same opportunity that this man had, and he accepted the leadership of Christ. Agora consideremos outro jovem homem de negócios rico, um governante com a mesma oportunidade que este homem teve. E aceitou a liderança de Cristo. Now there's two of them in the Bible that we're going to talk about. That when we see that refuse it. Now let's take this man, another rich, young businessman and a ruler. And he accepted the leadership. Agora, há dois na Bíblia de quem vamos falar. Aquele, nós vemos que rejeitou isso. Agora consideremos este homem, outro jovem homem de negócios, rico e governante. E ele aceitou a liderança. The scriptures tell us about this fellow, if you want to mark it down, in Hebrews 11, 23 to 29. As Escrituras nos falam sobre este homem, se quiserem anotar, em Hebreus 11, 23 a 29. Moses, by faith, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the afflictions of God, esteeming the reproach of Christ greater treasures than all the treasures of Egypt. Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes os maltratos de Deus, tendo por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todos os tesouros do Egito. See, he accepted eternal life. Moses esteemed the reproach of Christ greater treasures than all the treasures the world had. Moses esteemed that the greatest. Now this rich man didn't. Vejam, ele aceitou a vida eterna. Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todos os tesouros que o mundo tinha. Moisés teve isso por maior. Agora, este homem rico, não. And Moses was a rich young ruler to become a Pharaoh. He was Pharaoh's son and was heir to the throne. And he looked out to the impossible, a bunch of mud daubers, a bunch of slaves. E Moisés era um jovem governante rico, prestes a se tornar faraó. Ele era filho de Faraó, herdeiro do trono. E olhou para o impossível, um bando de amassadores de barro, um bando de escravos. But by faith he saw the promise of God through the word that his people would sojourn in a strange land for 400 years, but would be brought out by a mighty hand. Mas pela fé viu a promessa de Deus através da palavra que seu povo seria peregrino em terra alheia por 400 anos, mas seria tirado com mão forte. And he esteemed that, hallelujah, greater riches than all the treasures of Egypt. For he forsook Egypt, not knowing where he was going. He was led by Christ. He forsook. E teve isso, aleluia, por maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito, porque deixou o Egito sem saber para onde ia. Ele foi conduzido por Cristo, ele deixou. And he had his foot on the throne and could have been the next Pharaoh in Egypt. But he esteemed the reproach of Christ, the reproach, to be called that odd one, to be called that fanatic, to take his place with the mud daubers and the fanatics. Because he's seen that the hour that the scripture was promised to be fulfilled was there then. Ele estava com o pé no trono e poderia ter sido o próximo faraó do Egito, mas teve por maior o vitupério de Cristo. O vitupério, ser chamado de estranho, ser chamado de fanático, ficar com os amassadores de barro e os fanáticos, porque viu que a hora que a Escritura prometeu cumprir-se estava lá então. And oh, church, wake up! Can't you see the same thing tonight? The hour that's been promised is on us. Esteem the approach of Jesus Christ greater riches than all the fellowship of anything. If it takes father and mother, church, anything else, follow the leadership of the Spirit.
E ó, igreja, acorde! Não pode ver a mesma coisa hoje? A hora que foi prometida está sobre nós. Tenham por maiores riquezas o vitupério de Jesus Cristo do que todo o companheirismo de qualquer coisa. Se requerer pai e mãe, igreja, qualquer outra coisa, sigam a liderança do Espírito. Let us follow this Christ for a few, this Moses for a little while that did that. Let's watch his life. The first thing when he accepted to take the reproach of Christ and forsake his education, forsake all of his wisdom, he was taught in all the wisdom of the Egyptians. Vamos seguir este Cristo um pouco, este Moisés um pouquinho, que fez isso. Vamos observar sua vida. Primeiro, quando ele aceitou assumir o vitupério de Cristo e deixar sua instrução, deixar toda a sua sabedoria, ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. And all of his popularity, his throne, his sepulchre, his kingship, his crown, everything he had, he rejected it. E toda a sua popularidade, seu trono, seu cetro, sua realeza, sua coroa, ele rejeitou tudo o que tinha. And this other fella wanted it and refused Christ, and this man refused that and accepted Christ. Amen. And quickly what happened? Hallelujah. He had to separate himself. Hallelujah. The word means praise our God. It's too bad that we're forgetting it. E este outro queria isso e rejeitou Cristo. E este homem rejeitou isso e aceitou Cristo. E rapidamente o que aconteceu? Ele teve de se separar. Aleluia! A palavra significa louvai ao nosso Deus. É pena estarmos esquecendo. He rejected the thrones and the popularity. He could have had young girls by the wives by the hundreds, and he could have had sepulchres under. Egypt ruled the world. The world laid right at his feet, and he was heir to every bit of it. Ele rejeitou os tronos e a popularidade. Ele poderia ter tido moças, as esposas, as centenas, e ter tido sepulcros sob o... Ora, o Egito dominava o mundo estava a seus pés, e ele era herdeiro de tudo dele. But by looking in the Scriptures, seeing the day he was living in, and knowed that something in him, the predestinated seed of God went to work. Mas ao olhar na Escritura e ver o dia em que estava vivendo, sabia que algo nele, aquela semente predestinada de Deus, entrou em ação. I don't care how popular you could be or how this you could be. You could be a presbyter, you could be a pastor, you could be a this, that, or the other. But if that word of eternal life, but God's word has been foreordained into you and you see the thing it has, it goes to work. Moving out like that. Start coming out. Begin to get it. Não importa quão popular você possa ser, ou como isto possa ser, você pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser isto, aquilo ou aquilo mais, mas se aquela palavra de vida eterna, pela palavra de Deus, foi pré-ordenada em você e você vê que o negócio está próximo, entra em ação, manifestando-se assim. Começa a se manifestar, começa a entender isto. And he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, because he esteemed the reproach of Christ greater treasures than all the riches of Egypt or the world. He esteemed that. Watch what he done. He followed it. Quickly he was ousted from his people, the people that once loved him. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todas as riquezas do Egito ou do mundo. Ele teve. Observe o que ele fez. Ele o seguiu. Rapidamente ele foi expulso dentre seu povo, o povo que outrora o amava. It might cost you everything you got. It might cost you your home. It might cost you your friendship. It might cost you your sticks and soul party. It might cost you your place at the Kiwanis. I don't know what it'll cost you. But it'll cost everything that's worldly or pertains to the world. You'll have to separate yourself from everything that's worldly. You'll have to do it. Pode lhe custar tudo o que você tem. Pode lhe custar sua casa. Pode lhe custar sua amizade. Pode lhe custar sua reunião de costura. Pode lhe custar sua vaga no Kiwanis. Pode. Não sei o que lhe custará. Mas custará tudo que é mundano ou pertence ao mundo. Você terá de se separar de tudo que é mundano. Terá de fazer isso. Moses laid
everything aside and went into the desert with a stick in his hand. Amen. Days after days passed and wonder if he thought he made a mistake. No. Moisés deixou tudo e foi para o deserto com uma vara na mão. Amém! Passaram-se dias e mais dias, e me pergunto se ele achou que cometeu um erro. Não. Many times people start out and say, oh, I'll do it. Glory to God, I'll sit and let somebody laugh at you, make fun of me. Probably I was wrong. Muitas vezes as pessoas começam algo e dizem, farei isso, glória a Deus, eu vejo. Basta alguém rir e zombar de você. Provavelmente eu estava errado. He said, they that cannot stand chastisement are bastard children and not the children of God. See, they're worked up on the emotion. Ele disse, aqueles que não podem suportar disciplina são filhos bastardos e não filhos de Deus. Veja, ficam entusiasmados pela emoção. See, the seed that I talked about a while ago, that soul wasn't there to start with. It was anointed with the Spirit, and he done all kinds of, when your Spirit's anointed, it's a real, genuine Holy Ghost, and you can still be a devil. Veja, a semente de que falei há pouco, para começar, aquela alma, não estava lá. Foi ungida com o Espírito e produziu todos os tipos. Quando seu Espírito está ungido, você pode... É o real e genuíno Espírito Santo, e você ainda poderia ser um diabo. Or you say, Brother Branham, false prophets. The Bible said in the last days there'd be false prophets. Jesus said there shall rise false Christ. Not false Jesuses now. Nobody stands still for that. But false Christ. Christ means the anointed ones. Você diz, irmão Branham, falsos profetas. A Bíblia disse que nos últimos dias haveria falsos profetas. Jesus disse, levantar-se-ão falsos cristos, não falsos Jesuses agora. Ninguém aceita isso, mas falsos cristos. Cristo significa os ungidos. Falsely anointed. They are anointed, but they are false at the bottom of it. And do great signs and wonders. Speak in tongues. Dance in the Spirit. Preach the gospel. Falsamente ungidos. Eles são ungidos, mas no fundo são falsos, e fazem grandes sinais e prodígios, falam em línguas, dançam no Espírito, pregam o Evangelho. Judas Iscariot did it. Simeon, Caiaphas prophesied. Balaam the hypocrite. Sure, done all the signs. Everything, all the religious moves. Judas Iscariotes fez isso. Caifás profetizou. O hipócrita Balaão, claro, fez todos os sinais, todas as atitudes religiosas. But you see, you put a cucumber seed and a wheat seed in the same bed and pour the water down upon them and anoint them, they'll both rejoice. They'll both grow by it. The same water. Mas veja, se você coloca uma semente de joio e uma semente de trigo no mesmo canteiro e derrama água sobre elas e as unge, ambas se regozijam. Ambas crescerão por meio disso, a mesma água. The sun shines on the just and the unjust, and the rain falls on the just and the unjust. But by their fruits you shall know them. How can you keep from lining up with the Word? Amen. See what I mean? The water falls on the just and the unjust anointed. O sol brilha sobre justos e injustos, e a chuva cai sobre justos e injustos, mas por seus frutos os conhecereis. Como você pode deixar de se alinhar com a palavra? Amém. Está vendo o que quero dizer? A água cai sobre justos e injustos, ungidos. Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on
feels real good. Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like